agraciada por Deus, pelo Senhor me capacitar para eu poder estar aqui hoje, compartilhando com os irmãos aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Eu peço por gentileza que os irmãos abram a palavra de Deus no livro de Jeremias, capítulo 18. Jeremias capítulo 18, do versículo 2 ao 4. Aleluia. Amém? A palavra do Senhor diz: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como um vaso que ele fazia de barro, quebrou nas mãos do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro. Fecha seus olhos, por gentileza. Soberano Deus e eterno Pai, quero te louvar por esse momento, Senhor, na tua presença mais uma vez. Obrigada por tudo que o Senhor já operou nesse lugar. Que nesse momento, Senhor, eu diminua e que o Senhor cresça. Peço, Senhor, que o Senhor venha repreender todo o impedimento. Que o Senhor cale todas as vozes nessa noite. E que apenas a tua voz, Senhor, ela seja, Senhor, em nome de Jesus, expressa neste lugar. Abre os ouvidos e o coração dos meus irmãos, para que eles possam, assim como eu, sairmos daqui alimentados pela tua palavra, que é viva e eficaz, em nome de Jesus. Irmãos, essa é a história do profeta Jeremias. Quando a Bíblia diz que Deus falou para ele levantar e descer à casa do oleiro, que ali o Senhor queria falar com ele. Jeremias, quando desce à casa do oleiro, Jeremias viu o oleiro trabalhando sobre as rodas, e ele fazia um vaso, e esse vaso, Jeremias percebeu que no momento que o oleiro ele começava a dar forma a este vaso, esse vaso se quebrava. E ali Jeremias observou que o oleiro ele não jogava fora aquele barro, porém, ele pegava aquele barro e ele dava uma nova forma àquele vaso. Hoje o Senhor colocou no meu coração para trazer uma palavra para vocês, aonde eu vou estar partilhando 5 passos para nos tornarmos um vaso novo nas mãos do oleiro. A palavra vem nos dizer no primeiro versículo, aonde o Senhor ordena: levanta-te. Levanta-te, podemos entender que levantar, quando o Senhor ordena Jeremias a levantar, o Senhor não está falando de uma condição física, mas o Senhor está dizendo: Jeremias, levanta, fica de pé, fica em posição, porque eu quero falar contigo. Jeremias, levanta, fica pronto. Nessa noite o Senhor está dizendo para mim e para você: esse é um tempo de nós nos colocarmos de pé. É um tempo de nós buscarmos estar prontos diante de Deus. Porque assim como o Senhor colocou Jeremias de pé, assim como o Senhor colocou Jeremias em prontidão, o Senhor está querendo usar eu e você para aquilo que Ele tem em propósito em nossas vidas. Estar de pé não é um estado condicionado, não é porque ele estava deitado, não é porque ele estava sentado. Estar de pé é estar apto. Nós precisamos, e para que nós possamos ouvir aquilo que o Senhor quer das nossas vidas, é necessário que nós estejamos prontos, que nós possamos nos levantar, que nós possamos estar atentos como um soldado para a guerra, porque um soldado ele não vai para a guerra de qualquer jeito. Primeiro ele se põe de pé para ele aguardar a ordem do seu comandante. Assim somos nós. Assim o Senhor faz conosco. A primeira ordem que o Senhor dá a Jeremias aqui é: levanta-te. Precisamos nos levantar. Precisamos nos posicionar e entender o chamado de Deus para as nossas vidas. O segundo passo, amado, está quando o Senhor, ele diz a Jeremias: desce. Desce à casa do oleiro, porque lá te farei ouvir a minha
palavra. Descer aqui à casa do oleiro está relacionado à humilhação. Está relacionado, amados, a uma entrega, a reconhecer que Deus é o Deus das nossas vidas, reconhecer a necessidade de Deus, reconhecer que somos dependentes de Deus. Queridos, eu estava meditando nessa palavra e o Senhor me levou até Zaqueu. A história de Zaqueu, muitos conhecem que Zaqueu, ele subiu numa figueira alta e valente. Ali Zaqueu, ele comete um erro, porque ele achava que para ver Jesus, que para ter Jesus na sua casa, era necessário ele subir, era necessário ele aparecer. E quando o Senhor, ele chega próximo da figueira, o Senhor fala para Jeremias, Jeremias, desce. Desce, porque você descendo, eu pousarei na tua casa. Entendemos, amados, que não há necessidade de nós aparecermos. Entendemos, amados, que para a gente ter uma intimidade com o Senhor, que para a gente ter uma vida de entrega, que para o Senhor entrar na nossa casa, para o Senhor entrar no nosso lar, para o Senhor resolver as nossas questões, para o Senhor nos fortalecer, para o Senhor nos fazer crescer, é necessário que nós desçamos, que possamos sair do pedestal, que possamos sair dos holofotes, das zonas de aplausos, entender que toda honra e toda glória tem que ser dada exclusivamente ao Senhor, que é digno. Precisamos compreender a necessidade de estarmos no Senhor. E o quebrantamento, o nosso quebrantamento, é quando toca o coração do Senhor. Porque sem quebrantamento, sem humilhação, nós não conseguimos nada de Deus. Absolutamente nada, porque o Senhor, ele se rende a um coração contrito, ele se rende a um coração quebrantado. E esse descer, irmãos, entenda nessa noite, que esse descer é se humilhar diante de Deus. Eu não sei qual é a sua causa, eu não sei aquilo que você tem colocado diante do Senhor, eu não sei os seus problemas, eu não sei as suas questões, mas o Deus que vive, aquele que vive te vê. Ele só precisa que você esteja pronto e que você desça, porque Ele quer te usar. Desça, desça. Eu não sei o chamado de Deus para a vida de vocês. Eu não sei o que Deus tem chamado, mas se posicione. Se posicione. Se é um chamado para a palavra, se posicione. Se é um louvor, se posicione, porque Deus quer te usar. E eu vou me posicionar como é no jejum, é na oração, é no quebrantamento, porque não tem outra forma de humilhação, não tem outra forma de entrega, se não for através do jejum, da palavra, através da oração, através de realmente nos entregar ao Senhor. E aquilo que o Senhor tem para a sua vida, Ele vai fazer. Eu peço nessa noite, o Senhor está falando ao meu coração, em nome de Jesus. O Senhor, tem muitas pessoas aqui hoje que vieram em busca de uma direção de Deus para o seu ministério. Eu não sei qual a sua dúvida. Eu não sei se o Senhor já confirmou nessa noite, mas eu peço em nome de Jesus Cristo, continue na posição. Continue na posição, ouvindo a voz do Senhor. E desça mais um pouquinho. Desça mais um pouquinho, porque o nosso Deus, Ele não se atrasa. O nosso Deus, Ele chega no momento certo. E eu creio que nessa noite o Senhor vai dar a resposta que vocês estão esperando, em nome de Jesus. O terceiro passo, amados, que o Senhor falou comigo acerca dessa palavra, é quando o Senhor, Ele pede para Jeremias descer e ouvir a palavra. Ou seja, o Senhor nos convida a aprender a ouvir a voz de Deus. É interessante, irmãos, que muitas pessoas já não ouvem mais a voz de Deus. Amados, estamos tomados por uma surdez espiritual estarrecedora. Temos visto igrejas lotadas. Temos visto pessoas buscando de uma forma
que você até se surpreende. Mas pessoas surdas espiritualmente, pessoas que vêm para a igreja só o corpo, porque a mente já está fora há muito tempo. Pessoas, amados, que você vê que está nos cultos de oração, que está em vigília, que está na casa do Senhor em todos os cultos, em todos os eventos, mas os ouvidos, já nem querem mais saber. Os ouvidos tapados, palavra já não surte mais efeito. São pessoas que estão aqui quando o culto acaba, acabou para elas também. Não sabe nem o que foi dito, mas estava lá. Estava lá. Oi, pastor. Oi, irmã. Vim, tá? Eu tô aqui. Tá vendo, né? E sai daqui. Muitas vezes até pior do que chegou. Sabe por quê? Porque sai frustrado. Porque sai completamente frustrado, porque achou que era vir e o milagre ser operado. Porque as pessoas não querem mais se doar, não. É necessário, irmãos, em nome de Jesus, que nós possamos pedir ao Senhor para destapar os nossos ouvidos. É necessário pedir ao Senhor que quebrante os nossos corações, para que nós possamos ouvir a palavra, para que nós possamos guardar a palavra, para que nós possamos viver a palavra. Não podemos nos acomodar, não podemos fingir costume, não é mais tempo de fingir costume. É necessário ouvir a voz de Deus, é necessário buscar no Senhor. Senhor, eu não consigo, Senhor, meu coração está endurecido. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu estou ouvindo todas as vozes, mas eu preciso que todas as vozes se calem, que eu possa ouvir apenas a Tua, porque é a Tua voz que me fortalece, porque é a Tua voz que eu preciso obedecer. Em nome de Jesus, amados, conversem com o Senhor. Não aceitem viver essa mesmice. Não aceitem. Eu estava conversando esses dias, eu fui ministrar lá na igreja e eu estava falando, e eu digo para o Senhor, sabe o quê? Deus, se for para mim entrar e sair sem te ouvir, sem te sentir, me dá licença que eu vou viver o mundo. Porque Jesus está voltando e não é brincadeira. Sabe por quê? É melhor eu ir para o inferno tendo a certeza do que eu fiz, do que eu estar aqui me enganando e tentando enganar os outros, porque a Deus não se engana, e quando chegar num grande dia se arrepender porque não subiu e porque não viveu uma vida errada. Amados, vamos abrir os nossos olhos. Vamos nos despertar, porque os dias estão próximos. Jesus está às portas. E não vamos subir de qualquer jeito, sem ouvir a voz de Deus. Como que você vai ter intimidade com alguém que você nem sabe discernir a voz? Como que você vai ter intimidade com alguém se você nunca parou para dizer, Senhor, eis-me aqui, fala comigo? Se você não sabe distinguir a voz. Porque ninguém não casa com desconhecido. E a palavra diz que ele é quem? Ele é o nosso noivo, né? Ele vem buscar a igreja. Nós somos a noiva do Senhor. E como eu vou subir se eu nem sei quem é ele? Irmã, mas eu estou aqui todos os cultos. Irmã, mas tem círculo de oração? Eu estou. Irmãs, tem evento? Eu estou. Tem o bazar? Eu estou. Tem o ministério infantil? Eu estou. E aí? Se você verdadeiramente não está. Você precisa querer estar, você precisa querer ouvir a voz do Senhor. E o quarto passo, irmãos, é estar pronto para ser quebrado. Irmãos, ser quebrado não é fácil. A palavra vai nos dizer que quando o oleiro ele começa a dar forma, o vaso se quebra. E o oleiro, ele vai refazer o barro, o vaso. Entendemos que não é o oleiro quem quebra o vaso.
Quem se quebra é o vaso. Por que o vaso se quebra? O vaso, ele se quebra porque ele ainda está em forma e nele ainda contém impurezas. O vaso, ele só não vai se quebrar, ele só não vai se rachar se a matéria-prima ela estiver na sua perfeita condição. E assim somos nós, irmãos, nas mãos do oleiro, nas mãos do Senhor. Entendemos que o vaso, ele, quando se quebra, um vaso quando se racha, não tem cola que dê jeito, não tem nada que dê jeito a não ser quebrado e ele ser restaurado, ser refeito. Possamos entender, o Senhor, ele nos traz a entender nessa noite que o nosso Deus, ele não é Deus de jeitinho. O nosso Deus, ele não é Deus de gambiarras. Ou o nosso Deus, ele faz, se você permitir, ou ele não faz. Não adianta, Senhor, pois é, eu estou aqui. Senhor, mas aqui não adianta. Com o nosso Deus, irmãos, a gente não barganha. A gente não barganha. Deseje ser quebrado pelo Senhor. Ser quebrado gera dor. Ser quebrado gera lágrimas. Ser quebrado gera angústia. Ser quebrado gera inúmeras emoções, inúmeros sentimentos de derrota, porque nós não aceitamos ser quebrados. Nós não aceitamos ser moldados. Nós não aceitamos, amados, ser polidos, porque estamos condicionados a servir ao Senhor de qualquer jeito. Já não temos mais a responsabilidade, já não queremos mais ter a responsabilidade de nos entregar ao Senhor verdadeiramente. Olha, é impressionante, porque a gente sempre acha, nós sempre nos colocamos como coitadinhos na realidade. Porque se nós pudéssemos, nós diríamos assim para o Senhor, porque nós somos tendenciosos a dar ordens, a querer tudo do nosso jeito. Se nós pudéssemos, tá pronto, né? Ô Senhor, coloca o meu nome, porque ele já está pronto, porque ele já está cheio. Eu não quero passar pela dor. Eu não quero que o Senhor forje o meu caráter. Eu não quero que o Senhor trabalhe no meu caráter, na minha personalidade. E nós precisamos nos dispor. É através do amassado, é através de quando o Senhor vai refazer-nos, que nós vamos nos transformando, que nós vamos sendo polidos pelo Senhor. No momento, irmãos, em que nós achamos que tudo está de pernas para o ar, é quando o Senhor está dizendo assim, aguenta mais um pouquinho, porque está bem pertinho. Aguenta mais um pouco, porque está ficando perfeito, é desse jeito. Mas tem irmãos que não aceitam, tem irmãos que já também não aceitam mais correção do pastor. O pastor, ele chega para corrigir, o pastor, ele chega para conversar, o irmão já quer sair da igreja. Porque está com mimimi, porque é crente menino, porque não quer crescer. O irmão fala algo para o outro irmão, já está uma confusão dentro da igreja, um disse-me-disse. Irmãos, vamos parar de criancice, de infantilidade. Se Deus, ele tem a sua forma de trabalhar, se você está sendo moído, se o teu pastor está te chamando a atenção, se alguém está te chamando a atenção, é porque muitas vezes os de fora olham e o Senhor, ele sabe como corrigir. Aceite a correção do Senhor. Deseje ser um vaso novo. Deseje ser um vaso de honra usado pelo Senhor. Queira crescer na graça, no conhecimento. Queira crescer diante de Deus. Deus tem planos perfeitos para mim e para você. Vai doer, Senhor, está doendo, mas quebra. Senhor, tira a mentira, tira o engano, tira o pecado. Senhor, vai me forjando, forja o meu caráter. Senhor, em nome de Jesus, me transforma, porque eu preciso se render, não tem outra alternativa.
É se render, é estar rendidos diante do Senhor. Porque Deus, Ele tem prazer em trabalhar nas nossas vidas. Deus, Ele tem prazer em nos refazer. Deus é paciente. Quantas vezes, irmãos, nós não demos trabalho para o Senhor? Quantas vezes o Senhor quis nos colocar no prumo? E nós, não, eu vou para cá, porque a palavra diz o quê? Quando a gente se arrepende, né? Ele é fiel e justo para nos perdoar. E eu volto. Aí o Senhor está lá, ó. Espera só mais um pouquinho, que agora é desse lado aqui, ó. E a gente vai pecando, vai brincando com Deus. E a gente vai achando, irmãos, que servir a Deus é servir de qualquer jeito. E não é. Em nome de Jesus, saia daqui hoje decidido a ser um vaso novo. Eu não sei o que tem te afastado de Deus, mas você sabe, porque o nosso Deus, Ele é aquele, o Espírito Santo, Ele é aquele que Ele não vai em qualquer lugar, não, Ele vai no lugar certo. E eu creio, amados, que nesse momento, em nome de Jesus, que o Senhor, Ele está falando nos nossos corações, e eu creio que Ele está nos mostrando aquilo que precisamos mudar nessa noite, aquilo que precisamos abrir mão para sermos um vaso. Vai doer, mas deixa Deus te quebrar. Se Deus já começou a quebrar, deixa Ele terminar, porque Ele vai construir. E Ele vai fazer de você um vaso de honra, um vaso bem feito, que onde olharem vão dizer assim, menina, olha a Tatiana. Quem era a Tatiane? Tatiane. Quem era a Tatiane? Tu viu? Como é que está a Tatiane? Agora ela é da igreja. Irmãos, queira ser um vaso de honra, aonde você passar, que você venha transbordar aquilo que o Senhor tem feito na sua vida. Suporte o processo. Não abra mão daquilo que o Senhor tem para a sua vida, não. Não abra mão, não, em nome de Jesus. Queira, aceite aquilo que Deus tem para a sua vida. Não é fácil, não, porque a gente sabe que o mundo tem tantas coisas a nos oferecer, né? São tantas coisas boas que o mundo tem, né? Aos olhos do homem, aos olhos humanos. Porque a gente está na igreja, fulano prospera, fulano tem uma vida melhor do que eu, vive no pecado. Mas entendam uma coisa, amados, em nome de Jesus. O que nós estamos construindo aqui hoje não é para a gente se deleitar aqui, não é para a gente aproveitar aqui. Mas nós estamos hoje regando para que nós possamos, em nome de Jesus Cristo, colher na glória junto do Pai. Não anseie, não olhe para o seu vizinho ímpio, não olhe para aquele que tem aparentemente mais do que você. Não olhe. Olhe para você, olhe para quem você é, para quem você decidiu ser quando o Senhor te escolheu. Porque você não escolheu o Senhor. Você foi um escolhido do Senhor. E Deus tem te sustentado, e Deus tem te lapidado. Todos os dias. Não anseie, tá? Não se desespere, confie no Senhor, confie no processo. Em nome de Jesus. E o quinto passo é ser um vaso novo. A chave para sermos moldados por Deus é a rendição. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Oh, aleluia, Deus é muito maravilhoso. Nós precisamos, irmãos, orar. Ah, mas você fala tanto em oração, é orar mesmo. É orar de manhã, é orar de tarde, é orar de madrugada, é orar de noite, é estar lavando a louça, é orando, é estar limpando o carro, é orando, é estar dando uma aula, é orando, é estar no ministério infantil, é estar na faculdade, no tempo livre, é orar. Precisamos orar continuamente. Continuamente, precisamos estar em oração. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Existem pessoas, amados, que infelizmente, elas ainda estão atreladas a uma vida que não condiz ao Senhor. Tem pessoas que oram, tem pessoas que jejuam, tem pessoas que sobem e descem monte, tem pessoas, irmãos, que estão numa busca enlouquecedora por Deus.
Mas existe um detalhe que você olha e vê que não muda. Não querem abrir mão da prostituição, não querem abrir mão dos vícios, não querem abrir mão da pornografia, não querem abrir mão de absolutamente nada. Entendo que para me ser um vaso novo, eu preciso me esvaziar. Deus não vai fazer de você, de mim, de você, um vaso de honra com imperfeição. Muitos até querem servir a Deus, mas ainda estão abraçados ao pecado, não querem largar aquilo que afasta de Deus. Foi comigo também por muitas vezes. Por muitas vezes, amados. Eu até estava comentando, eu estava até comentando acerca de quando o Senhor ele foi me libertar. Eu fui fumante. Por muito tempo eu fui fumante. Irmãos, e era um vício só misericórdia. Porque o cigarro eu acho que é o pior dos vícios do mundo. Porque é um vício que parece que você fuma e você passou por perfume. Mas na verdade você está podre. E eu não conseguia ver isso. E amados, eu vou te falar uma coisa. Ao mesmo tempo que eu queria abrir mão daquele vício, ao mesmo tempo que eu pedia ao Senhor, quanto mais eu pedia, mais cigarro eu comprava. E chegou um momento, amados, que eu olhei para mim, eu já estava na igreja, e eu dizia, Senhor, em nome de Jesus, me muda, me transforma. Senhor, eu não sei como, porque eu não consigo. Porque nós tendemos a querer, mas não queremos abrir mão. E ali, queridos, que processo difícil. E eu disse, Senhor, estou jejuando, não está dando certo, e agora? Vai para a madrugada. E comecei a fazer um propósito na madrugada. E quando eu me desesperava porque lá em casa tem um quintal enorme. E eu sentava lá, irmãos, e eu acendia o cigarro e eu começava a chorar e olhava para o céu e, Senhor, o que é que eu estou fazendo aqui? Saía dali, irmãos, ia para o quarto orar, me ajoelhava, chorava. Senhor, o que está faltando? Porque eu quero e eu não consigo, meu Deus. Vai para a madrugada. Comecei um propósito na madrugada. Passei 21 dias na madrugada. 3 horas da manhã, lá estava eu. Senhor, terminava, fumava. Senhor, e agora? E chegou o momento que eu me rendi e disse, Senhor, em nome de Jesus, se Tu me escolheu, como eu creio, porque por todos os livramentos que o Senhor já me deu, porque não era mais para mim estar aqui, eu confesso, por mim mesmo eu não consigo, mas me condiciona a abrir mão desse vício. Amém. E comecei. Chegou um dia que do nada eu adoeci, crise de garganta, e eu lembro que eu adoecia, mas eu fumava também do mesmo jeito, isso não impedia mais não. Só que dessa vez foi diferente. E eu não conseguia mais fumar. E eu estava no processo lá, né? Estava lá em oração. E eu não conseguia entender. Estava eu com 3 maços de cigarro fechado e um aberto. E eu fui acender o cigarro e eu não conseguia. Aí tem alguma coisa aqui que está acontecendo. Mas eu vou dar uma insistida, né? Porque pode ser coisa da minha mente, né? E chegou no momento na madrugada,
Por 3 dias isso aconteceu na minha vida, nesse processo de deixar de fumar. E no segundo dia eu tentei um cigarro de manhã. Eu estava fumando desesperadamente, eu estava fumando quase 3 maços por dia. E eu lembro que quando chegou num dia eu estava lá orando, e eu ouvi aquela voz: joga fora. E eu, oi? Joga fora o quê? Joga fora. Entendi. Senhor, tem 3 fechados e 1 aberto. Joga fora. Ali eu entendi, peguei os 3 fechados, quebrei todos e joguei no lixo. Volto. Senhor, eu te louvo, te agradeço. Joga fora. Senhor, joga fora. Mas se eu sentir vontade, é 13h50. Eu não vou ter mais não. Joga fora. E ali, irmãos, eu comecei a glorificar ao Senhor, porque eu entendi que eu estava sendo convocada a abrir mão daquilo que estava me fazendo não me achegar diante de Deus. Eu entendi que o Senhor, naquele momento, quando eu olhei para o Senhor, que eu disse assim: Senhor, por mim mesmo eu não consigo me dar estratégia. E o Senhor, Ele operou, porque Ele ouviu o quebrantamento do meu coração. Ele entendeu que aquele pecado que me aprisionava, eu já não queria mais para a minha vida. E para a glória de Deus, a partir daquela noite, eu fui liberta. E assim o Senhor, como o Senhor fez na minha vida, dentre tantas outras coisas. Porque se eu fosse dar o meu testemunho aqui, vocês iam chorar, vocês iam rir. De tantas coisas para a glória de Deus que o Senhor operou na minha vida. E nessa noite, eu nem sei por qual motivo o Senhor me levou a falar isso, porque tinha outras coisas aqui para eu poder falar. Mas eu creio que com alguém o Senhor está falando nessa noite. Não sei se é o cigarro, eu não sei se é a bebida. Eu não sei o que é, mas joga fora. Joga fora. Confia no Senhor. Porque Ele é fiel, Ele te escolheu. Seja um vaso novo. Nessa noite o Senhor está te chamando. Deixa eu trabalhar. Joga fora tudo que não presta. Se anule. A palavra do Senhor vai dizer o quê? Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em você, é Ele quem tem que ter todo o poder e autoridade sobre sua vida. É Ele quem tem que te direcionar. É Ele quem tem que te dar as coordenadas e você simplesmente obedecer. É obedecer. Em nome de Jesus. Anseie ser um vaso novo. Anseie, sabe, abrir mão. É muito bom quando a gente abre mão. É muito bom quando a gente, sabe, eu posso perder tudo, mas eu tenho o meu Redentor, eu tenho aquele que vive e reina. Eu vivo na dependência dele. Tem dias que eu choro lá em casa, tem dias que eu até, uma vez estava conversando com Tatiane, eu disse: Tatiane, o Senhor me tirou tudo. O Senhor me tirou, o Senhor me poldou. Mas foi necessário. E o Senhor, eu ainda estou em construção, porque, irmãos, ser um vaso novo não é hoje, não. Nós precisamos anseiar ser um vaso novo todos os dias, porque todos os dias nós estamos condicionados a pecar. Todos os dias o Senhor precisa lapidar. Todos os dias nós precisamos ser regados, porque o barro, quando o oleiro está fazendo, ele molha para ele voltar à forma. E nós somos regados pela presença do Espírito Santo. Eu creio que assim como foi na minha vida, é na vida dos irmãos, e o Espírito Santo ele vai mostrando. Ele vai mostrando, arranca isso. Arranca a fofoca. Arranca a mentira. Arranca o engano. O Espírito Santo, ele vai nos mostrando.
Então, queira ser um vaso novo, queira transbordar. Saia daqui hoje decidido ser um vaso de honra. Porque a palavra de Deus vai nos dizer lá em 2 Timóteo que existe vaso de honra e vaso para desonra. Seja um vaso que transborde. Anseie ser um vaso que onde você colocar a planta dos seus pés, exale a presença do Senhor. Dê testemunho na faculdade, dê testemunho no seu trabalho, dê testemunho no ponto de ônibus, numa fila de um banco. Quando o atendimento está demorado e você fica lá crucificando a pessoa que está lá no atendimento, seja um cristão de verdade, seja resiliente. Em nome de Jesus, o Senhor te escolheu para ser vaso de honra. O Senhor tem muito a fazer através da sua vida. Abandone os vícios, abandone o pecado. Procure abandonar aquilo que te leva para longe de Deus. Para a glória de Deus, vocês são abençoados por ter um ministério que abraça, por ter um ministério que quer envolver cada um de vocês nas suas atividades. Para a glória de Deus, vocês têm líderes que querem investir em almas, que querem investir em vidas. Obedeçam, ouçam a voz dos seus pastores. Entendam que quando eles chamar de alguma forma a atenção, quando eles exortá-los de alguma forma, é para o crescimento de vocês. É para que vocês possam dar bons frutos, porque a seara precisa de mim e de você. E eu creio que o Senhor, Ele tem abençoado esse ministério através da vida dos pastores, através das irmãs que estão aqui na obra, porque aqui, irmãos, é um ministério muito abençoado, porque é missionário. Não se estende só aqui. Então, seja vaso de honra. Seja vaso de honra nessa noite. Peça para Deus ser um vaso de honra. Fica de pé, por favor, em nome de Jesus. Que hoje realmente vocês possam sair daqui decididos ser